Bom dia a todos. Bom dia acalorado, porém, os senhores já estão há vários minutos ouvindo e certamente já cansados de ouvir sobre esses problemas que são já por todos nós conhecidos. Mas o que eu quero destacar aqui como político, que ora me encontro com a responsabilidade, Dr. Gustavo Brigagão, de liderar o povo do Estado do Rio de Janeiro, e não só com a obrigação de apresentar resultados, mas com a obrigação de diariamente responder à população sobre as mazelas que atingem cada região do nosso Estado. A mim não cabe ficar invocando desculpas, o passado. O povo não quer saber de absolutamente nada disso. O povo quer resultado. A população quer segurança, quer chegar no hospital ser bem atendida, quer ter remédio. A população desempregada quer emprego e o cidadão quer sair de noite, quer levar seu filho para a escola, voltar para casa com segurança. E tudo isso exige um Estado, desembargador André Fontes, com recursos para poder fazer frente a essas despesas. E elas não param de crescer. E, ao contrário, as receitas não acompanham as despesas. E eu nem falei da despesa previdenciária. O foco hoje das discussões no Colégio de Governadores é o foco da despesa. E, como aqui foi dito, nós não estamos olhando como melhorar nossas receitas, como bem disse o Luiz Cláudio, sem aumentar impostos. Isso só é possível de uma única forma. O Brasil tem que ser atrativo. O Brasil tem que mostrar para o mundo que é uma terra de oportunidade, é um ambiente de negócios seguro, tem segurança jurídica, e aqueles que aqui apostarem poderão fazer um planejamento de negócios que será minimamente dentro das probabilidades, será observado. O Brasil precisa de energia barata. O Brasil precisa de portos que funcionem bem. O Brasil precisa de uma representação junto ao mercado que dê este recado de forma eficiente. Pelo pouco que eu estive recentemente em Berlim, começando com a Câmara de Comércio, eu pude perceber a ansiedade dos investidores de aqui aportar recursos, ampliar negócios. Mas o que fiquei impressionado é que falta aquilo que o desembargador André Fontes falou. Nós precisamos dialogar mais, mostrar que estamos comprometidos contra a corrupção, e o Rio de Janeiro tem demonstrado que está combatendo a corrupção de forma eficiente e que está agora com um bom ambiente de negócios, com uma Assembleia Legislativa num diálogo constante. Eu fui magistrado durante 17 anos, aqui alguns colegas já me cumprimentaram, tive a honra de abraçar o Dr. Guaraci, no seu nome, um abraço a todos os juízes federais do Brasil. Depois me volta lá naquela turma da TNU, tá, por favor, que me excluíram, tá? Continuo amigo, embora político. E o que eu tenho dito é que o combate à corrupção e para a Assembleia Legislativa é importante dar essa sinalização de que há segurança jurídica para os investidores. Nós não vamos demonizar aqui isenção. Outro dia saiu uma informação, secretário Luiz Cláudio, que Vossa Excelência odeia isenção. Isso é mentira.
o Estado do Rio de Janeiro, nem qualquer Estado da Federação, vai deixar de fazer incentivos fiscais, porque faz parte da regra do jogo. Então, nós não podemos demonizar os incentivos fiscais. Agora, é preciso ter equilíbrio na concessão dos incentivos. Esse é o recado que nós temos que dar para o mundo, que nós temos um país que está com uma democracia consolidada, não houve golpe no Brasil, houve sim um processo democrático de impedimento, assunção de outro presidente, um Supremo Tribunal que deve ser respeitado, porque é uma casa cujos ministros têm demonstrado a sua imparcialidade com quem quer que tenha escolhido para a sua nomeação e tem que ser cada vez mais fortalecido. Disse isso ontem ao presidente Jair Bolsonaro, disse ontem ao Congresso Nacional, que fiz a visita ao presidente Rodrigo Maia. Nenhum dos poderes pode ser menor do que o outro, cada um na sua função constitucional. Essa é uma mensagem que tem que ser mandada para o mundo. E cada um de nós, governadores, tem a missão de, quando estivermos fora do Brasil, darmos as entrevistas e consolidarmos a nossa posição como líderes dos nossos estados, mostrando que o país é um país com uma democracia consolidada. Todos têm problemas, mas aqui tem o voto democrático, que escolhe os seus governantes, tem a Assembleia Legislativa, que deve ser mantido o diálogo constante, e os poderes efetivamente constituídos. Enfim, este é o ponto de partida, mas há alguns ajustes que serão necessários. Hoje nós temos algumas questões em aberto que ainda não foram resolvidas. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma dívida hoje de 152 bilhões de reais. Essa dívida, ela é fruto de vários empréstimos com a União. Agora, muito desse dinheiro foi usado para obras de infraestrutura. Infelizmente, várias foram paralisadas, como Comperj, Porto de Açu, são as maiores para citar, linha 4 do metrô, em razão da corrupção. Mas a dívida está aqui. E mais, o Fundo de Participação dos Estados é outro que deve ser repensado. Nós recebemos em torno de 2,5% do que arrecadamos de impostos federais. Outros estados, sem citar aqui, recebem algo em torno de 8%. Vamos dizer, estados do Nordeste. Nós temos o nosso Nordeste aqui também. Nós temos uma população na área metropolitana que é 70% da população de todo o estado e que vive num adensamento desordenado com essas várias comunidades que precisam de muito investimento na área de saneamento básico, principalmente. E nós vamos fazer um investimento grande em saneamento básico para o Rio de Janeiro nesses próximos 4 anos. A começar pela Rocinha, pelo Vidigal, que receberá mais de R$1 bilhão em saneamento em projeto que nós chamamos de Comunidade Cidade. Então, o Fundo de Participação dos Estados, ele, de certa forma, hoje, leva alguns estados, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, a se endividar e não ter a contrapartida daquilo que deveria receber em termos de tributos federais. E, sem me alongar demais nessa questão, mas é algo que eu tenho levado para não só o presidente Bolsonaro, mas também para o ministro Paulo Guedes, a preocupação de que essa situação só tem a tendência de aumentar. Porque quanto mais nós atraímos investimentos para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, ou mesmo para o Nordeste, que precisa atrair investimentos, aquilo que gera de tributação federal não fica para os estados, vai para o bolo para ser distribuído. Então, isso é algo que precisa ser também repensado. Por isso, a princípio, sugerir
um teto limitador do repasse de tributos federais. Quanto mais se arrecada em razão da capacidade de investimento, pelo trabalho de cada estado, que seja beneficiado com uma espécie de royalty do desenvolvimento. E isso cria uma saudável competição. Isso não é guerra fiscal, né? Não é uma guerra fiscal, mas é uma competição de quem consegue atrair mais investimentos, mais empresas, melhorar o agronegócio. O Rio de Janeiro tem um pífio desempenho no agronegócio e agora eu estou descobrindo que há muito interesse em investimento do noroeste do estado na produção de grãos. Nós só superamos o Amapá na produção de grãos. E os nossos produtores de frango importam, vamos dizer assim, o milho de fora do estado. Nosso hortifruti granjeiro, em sua grande maioria, é comprado fora do estado. E nós temos condições de fazer muito mais. E recentemente, conversando com o cônsul da China, a China me disse: compraremos toda a carne que o Rio de Janeiro produzir. E nós não temos aí condições nem de frigorífico para conseguir dar conta da produção de carne, até a produção que seria mais adequada, que seria a produção de porcos, nós não temos condições de acelerar, porque falta investimento nessa área aqui no Rio de Janeiro. Portanto, o que eu quero dizer é que o trabalho a ser feito é um trabalho de rearrumação do nosso Estado, Brasil, em termos de tributação. Eu ouso discordar daqueles que pensam diferente, mas eu constituí uma comissão para podermos fazer uma proposta junto com o Paulo Guedes de reforma tributária. Eu costumo dizer o seguinte: como eu fiz na segurança pública do Rio de Janeiro, se não está dando certo, tem que mexer. Mexi na segurança pública do Rio e os resultados estão aparecendo. E vão continuar aparecendo. Especialmente na investigação da lavagem de dinheiro no tráfico de drogas. O Brasil hoje está se tornando um narcopaís. Só não vê quem não quer. É preciso a Polícia Federal passar a investigar com rigor a lavagem de dinheiro do tráfico de armas e de drogas. E as polícias civis terem independência para poder fazer a mesma investigação. Senão o Brasil será consumido por máfias, por organizações criminosas que vão cada vez mais tomar conta das comunidades, da pobreza do país, e viveremos tempos difíceis. Há um progresso de mais de 10 anos, desde 2006, quando se, de certa forma, afrouxou o consumo das drogas pela não punição do consumidor. O aumento de apreensões da Polícia Federal foi gigantesco e aqui no Rio de Janeiro acredita-se que são 5 bilhões de reais no comércio de drogas que não é tributado. E nós nem queremos essa tributação. O que nós queremos é combater o crime organizado, reduzir a violência, porque isso afasta o turista, que eu tenho dito, para finalizar, o turismo é o novo petróleo brasileiro. Nós olhamos para o exterior e vemos cada local como a Espanha, como Orlando, na Flórida, como postos de petróleo a serem explorados. Pedi ao presidente ontem que invista pelo menos 100 milhões de reais na Embratur. Nós precisamos divulgar o nosso país com imagens positivas. Não pode o turista abrir o Google e ver gente andando de fuzil, porque não é isso que se retrata em Copacabana. Há, sim, pontos isolados, mas a polícia hoje está combatendo duramente as ruas e está tirando de circulação aqueles que ainda ousam desafiar o poder público. E é preciso investir nessa imagem positiva, mostrar que nós estamos virando o jogo, mostrar que o Brasil amadureceu ainda mais e tem um caminho pela frente virtuoso com uma nova política. E essa imagem nós temos que passar. Eu vou investir aqui no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, 20 milhões na nossa área de divulgação do Estado do Rio de Janeiro. E eu cada vez mais quero atrair feiras, eventos. Mudamos a tributação das feiras, que era inicialmente, né, a tributação
era feita antecipadamente, agora nós estamos cobrando só daquilo que for vendido e, portanto, tivemos aí uma enxurrada de mais de 90 cartas de intenções para eventos rumo ao Rio a ser realizado aqui no nosso estado, que é essa maravilha que todos aqui que são de fora, quando fala que o evento é no Rio de Janeiro, né, todo mundo já fica alvoroçado, porque sabe que aqui é o lugar da alegria, das praias bonitas, né, do descanso, e certamente nós queremos cada vez mais ampliar essa imagem do Rio de Janeiro. Então eu desejo a todos um excelente congresso, os temas são muito importantes e eu espero que daqui desses anais saiam importantes contribuições para a melhoria do desempenho, não só dos escritórios de advocacia que lucram, né, horrores com as mazelas da tributação, mas que nós possamos também passar ao mundo uma imagem positiva do Brasil para atrair. Façam esse trabalho, senhores. Os senhores vão ganhar muito mais dinheiro atraindo novos investimentos para o Brasil do que esse litígio que nós temos extremamente complexo nos nossos tribunais. Certamente os senhores vão ganhar muito mais atraindo novos investimentos, novos empregos, novas oportunidades, porque é isso que o nosso país precisa. O Brasil precisa crescer e nós somos os principais responsáveis para fazer isso. A bola está com vocês. Muito obrigado.